Se quando você vai trabalhar com as suas planilhas, você precisa começar a brincadeira de esconde-esconde, começar a se esconder, porque as suas informações são confidenciais e você não tem a privacidade necessária para conseguir trabalhar com maior liberdade com seus dados, então agora você não precisa mais se preocupar, porque você pode criar um recurso aonde você pode automaticamente ocultar aquelas informações que são mais confidenciais para que ninguém fique bisbilhotando o que não interessa. Você pode trabalhar isso de forma rápida e fácil, apenas ativando um botão. E com esse simples botão você libera e bloqueia valores ou informações importantes da sua planilha. Você quer descobrir como é que você pode fazer isso também na sua? Então é só continuar comigo, deixa o play rolando e a gente já vai começar. Então seja muito bem-vinda e muito bem-vinda à nossa aula de como ocultar os seus dados sigilosos. Aqui, primeiramente, a gente vai te passar uma visão geral para que você tenha uma noção de quais funcionalidades você vai aprender e vai poder utilizar aí na sua planilha também. Neste caso, eu tenho algumas colunas que tratam de data, informações sobre algumas ações, quantidades, o preço dessas ações e o valor final delas. Mas aí no seu caso poderia ser uma planilha de preços, uma planilha de gastos, algo que faça sentido no seu cenário. Às vezes eu posso estar num ambiente um pouco movimentado e estou precisando preencher conteúdos aqui na minha planilha e de repente aparecem pessoas transitando e para que eu não precise ficar a todo momento abrindo, abre, fecha a janela, fecha, abre janela, o que você pode fazer é simplesmente criar um botão que ele elimina a visualização daqueles itens que eu ou daquelas colunas que eu não quero que as pessoas visualizem ou fiquem observando com maior atenção. E no momento que você tiver em pleno sossego, onde você consegue trabalhar com maior privacidade, é só você reativar a visualização das suas colunas. Sem contar que, para facilitar também, você pode criar um recurso que serve para que insira automaticamente a sua data. Se você sempre vai registrar no momento em que você estiver trabalhando, é só você colocar inserir data e complementar com seus valores de qual ação você deseja registrar, ou de qual gasto, ou de um determinado valor confidencial. Aqui é simplesmente um tema fictício para que você consiga absorver a ideia e utilizar para sua necessidade aí no seu dia a dia. Então vamos lá construir a nossa planilha do zero. Primeiramente, eu vou criar uma nova planilha. Lembrando que para este exemplo nós estamos trabalhando com o Google Sheets, que é a planilha eletrônica gratuita do Google. Se você não conhece, nunca ouviu falar do Google Sheets, nós temos vídeos aqui no canal que orientam como utilizá-lo. Mas para você começar, basta apenas ter uma conta no Google. Tendo uma conta no Gmail, uma conta no Google, você já consegue trabalhar e utilizar a sua planilha eletrônica gratuitamente. Compreendido? Então vamos lá criar a nossa planilha do zero. Para iniciar, eu vou simular neste caso aqui um cenário de planilha de gastos. Então eu vou começar com o mesmo conceito que eu tinha no outro. Primeira coluna de data, segunda coluna de origem, qual foi a origem do meu gasto. Terceira coluna, qual que foi o valor gasto com este recurso. Vou aproveitar e já formatar detalhes. Colocar uma coloração. Eu vou simular alguns gastos fictícios desde o começo do mês. Datas aleatórias, dia 1 de 8 de 2019.
combustível. Cinema 30 e o mecânico foi 400. Aproveitando, eu já vou formatar todo esse conteúdo aqui no formato de moeda. Vem formatar, número e a moeda local, no meu caso, real do Brasil. Agora que nós já temos aqui esse conteúdo pronto e disponível, eu vou aproveitar e separar um espaço para criar os meus botões. Somente como separadores. Minha tabela de referência vai ficar aqui do lado, onde contém os meus gastos. Se eu quiser, eu insiro aqui também mais uma linha acima. Só clico em cima do meu número, botão direito e inserir uma linha acima. Despesas mensais. E escrevo qual que é o assunto da minha tabela. Como esse texto está ocupando somente uma célula e eu preciso que tudo isso daqui trabalhe como uma única célula, eu vou mesclar toda a minha seleção e transformar em um único conteúdo. 3 células separadas se transformaram em um único espaço de trabalho. Tá? Deixar no meio do meu texto, no meio da minha célula. E vou mudar o tipo de letra. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa letra. Despesas mensais, maravilha. E vou colocar também um contorno. Agora eu vou começar o meu botão de ligado e desligado, onde eu irei ativar a visão daquela coluna que teoricamente é sigilosa, que eu não quero que ninguém fique observando por questões de privacidade, pois são os meus gastos pessoais fictícios, e uma coluna de desligado, onde ela vai desativar a visão desta coluna. Então, ligado e desligado. Seleciono esses dois textos e já vou deixar ele no formato como se o botão tivesse desligado. Eu já te explico por que vai funcionar desta forma. Tá? Em algum momento os botões terão que ficar desligados. Quando um botão estiver ativado, o outro vai ter que ficar desativado. E como as cores de cada botão são diferentes, o ligado eu vou colocar em uma coloração verde, o desligado em uma coloração vermelha, então eu vou precisar de uma formatação diferente para cada um deles enquanto esses botões estiverem ativos. Se estiver um pouco confuso para você, não se preocupe, segura essa explicação por enquanto e a gente já volta nela com mais detalhes e você vai entender por quê. Primeiramente eu vou colocar aqui o fundo cinza e o texto também colocarei em cinza, mas uma tonalidade um pouquinho diferente. Perfeito. Vamos mudar também o tipo de letra. Aumentar o tamanho aqui dessa letra. Se eu quiser deixar o botão mais evidente, eu posso aumentar o tamanho da célula referente ao ligado e ao desligado. Eu vou aqui mostrar para vocês como ficaria. Eu mesclo ou vou unir o conteúdo de duas células para transformar isso aqui em uma única. Seleciono
novamente 2 células e vou mesclar as duas para transformá-las em uma única. Agora eu vou centralizar isso aqui no meio de cada célula, porque ela está na parte inferior. Para mim não fica com uma visão muito agradável. Então eu vou pegar o meu alinhamento vertical e vou colocar no centro da minha célula. Prontinho. Agora sim está ocupando o meio da minha célula. Vou aumentar um pouco mais. E eu já tenho os dois botões. O botão ligado e o botão desligado. Concordo com você que por enquanto ele não significa nada. São só dois botões ou duas células, dois quadrados, dois retângulos cinzas. Mas em breve você já vai ver que ele vai ganhar vida e vai ter um significado. E aqui do lado eu vou colocar uma célula auxiliar que vai trabalhar com a gente para ligado e desligado. Para representar o ligado e desligado, nós vamos trabalhar com 0 ou 1. 0 significa desligado e 1 significa ligado. Por enquanto eu vou deixar o 0 aqui. Depois a gente vai customizar e vai alterar isso ao longo das próximas formatações. Neste momento a gente vai então utilizar a formatação condicional para quando ele identificar que aqui na sua célula de referência estiver com 0, é desligado. E o botão desligado vai ter que ficar em vermelho, porque significa que ele é que está ativo. E quando estiver 1, que representa ligado, o botão ligado tem que ficar em verde. E o desligado ficará em cinza, ou seja, na cor que ele já se encontra agora. Por isso que os dois estão formatados em cinza. Quando o desligado estiver ativo, em vermelho, o ligado fica em cinza. Quando o ligado estiver em verde, que significa que ele está funcionando, o desligado fica em cinza. Primeiramente, para formatar o meu ligado, o meu botão ligado, eu seleciono a célula onde se encontra a informação do meu botão ligado e venho em formatar, formatação condicional. Ou simplesmente, se você preferir, botão direito e formatação condicional. Agora começa a sua planilha ganhar vida, porque você virá aqui em regras de formatação, formatar células C e fórmula personalizada. Lembra que eu comentei com vocês que se esta célula auxiliar estiver com 0, significa que ele está desligado, e se estiver com 1, ele representa ligado. É aqui então que a gente vai pegar esta informação. Então, se igual esta célula I1. Então, esta célula representa a posição I1. Perfeito? Guarda essa informação então. Se a minha célula I1 for igual ao número 1, significa que ela vai estar ligada. E eu quero que você formate este conteúdo com a cor verde. E o texto eu vou deixar em um formato mais claro, em negrito, para chamar bastante atenção. Ainda vou deixar sublinhado, para ficar em um formato diferente. E vou dar um concluir. Aí você vai falar para mim o seguinte. Tá, você acabou de formatar, mas aqui não está aparecendo com a formatação que você pediu. Por quê? Me responde você por que ele ainda não está aparecendo com a formatação que a gente definiu aqui. Essa é fácil, né? Se você não conseguiu descobrir, não se preocupe, eu vou te mostrar o que acontece nesse caso. Lembra que a nossa fórmula ela é representada por
célula I1 sendo igual ao número 1 para representar ligado. Ou seja, ele vai vir aqui na célula I1 e vai verificar. Ô célula I1, você tem número 1? Se sim, ele vai ter que formatar de que maneira? Igual a este conteúdo aqui, em verde com as letras em branco. Caso contrário, você vai deixar do jeito que está. Então, por isso que você não teve a alteração da célula neste momento. Entretanto, se eu vier aqui e mudar essa informação para 1, vamos ver o que acontece. Começou a perceber o que é que vai acontecer? 0 e 1. Então, recebi a informação 1 aqui ligado, ativa o meu botão ligado e o desligado permanece desligado. Com essa cara de um botão apagado que não está funcionando. Maravilha! Então, se a gente fez isso para o botão ligado, nós faremos exatamente o contrário para o botão desligado. Se ele usou o 1, nós usaremos então o 0, seguindo a mesma estrutura. Adicionar, voltando aqui, seleciono o local onde eu quero formatar, botão direito, formatação condicional e adicionar regra. A célula já está selecionada corretamente e o meu botão se encontra aqui na coluna H, sempre confirme para ver se ele bate com a informação. Regras de formatação é qual é o critério que ele terá que atender para que o seu botão, nesse caso a minha célula, seja formatada de uma maneira específica. Então, formatar célula C, minha fórmula personalizada, eu vou buscar a referência no mesmo local. Igual I1 for igual a desligado é 0. Confirma? Confirma aí, produção. Isso mesmo, né? Correto. Então, desligado continua como 0 e ligado é o número 1. Se a informação dentro da célula I1 for 0, significa que o botão está desligado, e se estiver desligado, a cor que eu vou formatar é vermelho, fundo vermelho, e a cor do meu texto ficará em branco, negrito e sublinhado para dar bastante destaque. Formatei do jeito que eu queria, concluo e já tenho aqui as minhas regras preparadas. Opa, veio uma regra de brinde aqui com verde, vou apagar essa regra, só tenho que ficar com essa regra em vermelho. Então, se o meu botão estiver selecionado e ele observar que aqui na célula do canto está com 0, vou mudar. Olha que legal, ele automaticamente tira a formatação do ligado, porque ligado só vai ficar em verde se aqui for 1, e se eu coloco 1, ele tira a formatação do desligado, porque desligado só fica em vermelho se aqui for 0. Com essa simples formatação que nós fizemos para cada uma das células, você já tem a estrutura do seu botão 100% ativa. O que vem depois aqui é brinde, então você já fez a parte lógica do seu botão. Agora a gente tem que fazer isso funcionar de acordo com a sua necessidade. Tem que funcionar como se fosse literalmente um botão. Se eu clico aqui, você observe que ele só seleciona as minhas células. E não é assim que ele vai funcionar. Quando eu clicar, ele tem que funcionar, ele tem que trabalhar como um botão. Então vou aproveitar aqui, já vou formatar essa parte de baixo. Vou mesclar. Eu acho que eu selecionei mais células do que eu deveria. Vou mesclar agora sim. Para valores. Texto. Colocar em amarelo com o fundo
Agora que nós já fizemos a parte principal, que é criar a formatação lógica para que ele trabalhe com este campo adicional, nosso campo auxiliar, nós precisamos de alguém que caracterize esta célula e esta célula como um botão. E a gente vai utilizar uma forma. Como assim uma forma? É uma forma. Vou fazer um quadrado aqui em... Se você não pegou o caminho, vamos voltar lá. Inserir, desenho, menu inserir, opção desenho. Aqui dentro você tem um botão que te dá as opções de formas, setas, balões e equação. Eu vou escolher uma forma e vou pegar um retângulo. Vou fazer um retângulo qualquer aqui dentro e, como ele já está selecionado, eu vou colocar a linha. Essa canetinha aqui é a cor da sua linha. Vou deixar ela como transparente e vou guardar. Pronto, você já observa que o seu botão está disponível aqui. Vou colocar ele por cima do meu ligado e vou fazer com que ele preencha toda a extensão da minha célula. Tem que ocupar 100% da minha célula. Maravilha? Ele sumiu 100% com o texto ligado. Vou fazer a mesma coisa agora para o desligado. Menu inserir, desenho, botão forma, formas e retângulo. Desenho um retângulo. Já vou aproveitar também para tirar a cor da linha, vou deixar transparente e mando guardar e fechar. Seleciono ela e trago... Ah, mas ficaram as duas da mesma cor. Isso é detalhe, mas eu vou deixar numa cor diferente só para que você consiga visualizar o espaço de cada botão e a ocupação dele aqui dentro da célula. Pronto. E pronto. Ocupou 100%. Só que aí você percebe que você perdeu a visão do seu conteúdo dentro da célula, onde estava escrito ligado e desligado. Concorda comigo? Para que você consiga fazer isso funcionar 100%, que você consiga visualizar seu conteúdo, lembra que eu falei que a gente ia utilizar a forma só para trabalhar como um botão? Então, eu não preciso visualizar a cor ou o preenchimento aqui da minha forma, do meu retângulo. Vou dar um duplo clique nele, seleciono a minha forma e aqui no preenchimento eu coloco transparente. Guardar e fechar. Se eu clicar com o botão direito, você percebe que a minha forma ela tá aqui, ó. Tá vendo que ela tá selecionada? Ela perdeu o tamanho porque eu acabei mudando ela. Redimensiono, venho aqui na minha outra forma, duplo clique, seleciono, cor do preenchimento e transparente. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa, redimensionar, redimensiono na horizontal e redimensiono na vertical. Quadrado 1 transparente, retângulo, retângulo 1 transparente, retângulo 2 transparente. Já temos então a estrutura pronta para funcionar como um botão. Para que esse botão funcione, nós precisamos passar algumas regras e um script para que ele consiga trabalhar e saber o que ele tem que fazer. E esse script, se você nunca trabalhou com scripts, eu estou falando aqui um idioma diferente, calma, respira, que a gente vai entender o que é esse script.
A gente vai fazer isso através de uma macro. Não sei se você já ouviu esse termo alguma vez, se alguém já comentou com você sobre o que é uma macro, mas em resumo, macro é uma sequência de comandos que vão realizar uma determinada ação que você irá definir. Então, repetindo, macro é uma sequência de comandos que irá realizar uma determinada ação que você irá definir. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou definir isso daqui? Que eu nem sei como é que eu mexo com uma macro. Calma. Respira de novo. Voltou comigo? Calmou? Então vamos construir a nossa macro, que eu já te mostro como que você faz isso. Venha em ferramentas, macros e gravar macro. É aqui que você vai começar a criação sem precisar saber de programação ou qualquer outra coisa. Ele vai simplesmente repetir tudo o que você fizer. É como se tivesse alguém anotando todos os passos quando você começa a gravar a sua macro. Se você clicar numa célula, ele vai anotar. Se você mudar a cor, ele vai anotar. Se você aumentar, ele vai anotar. Se você inserir um valor, ele vai anotar. Tudo o que você fizer será anotado e gravado. Combinado? Então vamos gravar a nossa macro. Então, como o botão ligado está ativado, eu vou simular a ativação do botão desligado. Quando eu clicar no botão desligado, ele vai ter que fazer o quê? Mudar essa informação para 0, confirmar essa alteração, clicar aqui em cima da minha coluna e ocultar o valor da minha coluna. Eu não quero visualizar. Eu desliguei a visualização da minha coluna de valores ou das minhas colunas confidenciais que não podem ser visualizadas por qualquer um. Fiz essa ação? Maravilha. Volto aqui a seleção para minha célula em ocultar valores e mando guardar. Ele pede o nome, eu vou colocar um nome que eu consiga identificar facilmente. Desligar. E vou colocar como um atalho Ctrl Alt Shift número 0, que é o 0 de desligado. E mando guardar. Aí ele está falando que eu já tenho um atalho definido como 0, que foi para outra planilha que eu acabei criando. Não tem problema. Para representar, vou colocar aqui como atalho de 5 para desligado. Então, se eu digitar a tecla Ctrl Alt Shift e o número 5, ele vai executar esse passo a passo que eu fiz para minha macro desligar. E mando guardar. Está guardando e a macro já foi guardada. Eu vou aproveitar já esse momento que eu gravei a minha macro no desligado e vou gravar uma nova macro para o ligado. Voltamos então em ferramentas, macros e gravar macro. Cliquei no botão ligado. O que ele tem que fazer? Vir aqui na minha célula auxiliar e reexibir a minha coluna exibiu. Volto a seleção aqui para ocultar valores e mando guardar. Mandei guardar, ele pede o nome, vou fazer o mesmo sistema, ligar e a minha tecla de atalho vai ser 6. 5 para desligado e 6 para ligado. Guardando e a macro já foi guardada. Como a macro ela já foi guardada, eu vou mostrar para vocês aonde que você visualiza os seus scripts ou as suas macros que acabaram de ser criadas. Então, o que você vai fazer para conseguir visualizar os seus scripts é
vir em ferramentas, menu ferramentas e editor de scripts. Quando você abrir o seu, vai aparecer uma tela similar a essa que eu tenho aqui. Se você está acompanhando comigo e abriu aí no seu, você vai observar que no seu caso vai estar como desligar e não desligar um aqui como eu tenho no meu. No meu, ele acabou colocando desligar um porque eu já tenho um outro script com o mesmo nome. Então ele não coloca duas funções ou dois scripts com o mesmo nome. Ele sempre vai ter que ter nomes únicos, por isso que ele acabou incluindo o número 1. Tá? Só pela explicação do porquê o desligar ficou com o nome desligar 1 e o ligar com o nome ligar 1. Então aqui ele tem uma sequência de comandos. Lembra que foi o que eu falei para vocês? Sequência de comandos que será executada quando você definir, através de um recurso que você definir. Nesse caso vai ser um botão. Nós vamos fazer o teste para ver se está funcionando corretamente. Então ele tem aqui um passo a passo, ele vai na célula I1, ativa essa célula, define o valor 0 para essa célula, set value 0, que foi o que nós fizemos, para o desligado. Seleciona a coluna C e vai seguindo o passo a passo de tudo o que eu fiz para que ele ocultasse e exibisse a minha coluna. A gente tem que saber agora se ele está funcionando do jeito que a gente espera. Então, para que eu consiga, nós passamos a atribuição dos botões daqueles scripts da nossa macro que a gente acabou de criar para cada um dos botões. Eu clico aqui. Lembra que a gente tem o nosso quadrado aqui na frente, né? Que foi o nosso retângulo que foi incluído. Eu venho nos 3 pontinhos que tem aqui no canto. Tá vendo aqui, ó? 3 pontinhos. Eu venho nesses 3 pontinhos, clico nele e mando atribuir script. Como eu estou atribuindo script no retângulo do meu botão ligado, eu venho na minha caixinha e coloco ligar 1, que é o script que nós criamos para o botão ligado. Mesma coisa para o meu retângulo desligado. Venho nos 3 pontinhos, nele, atribuir script, desligar e ok. Neste momento, quando eu clicar no botão desligado, ele tem que fazer o quê? Viu o que aconteceu aqui? Ele selecionou e ocultou a minha coluna A. Por algum motivo ele fez uma salada na hora de salvar o meu script, mas não tem problema, a gente corrige isso agora. Eu venho aqui dentro da minha aba de scripts e vou entender o que ele fez. Olha aqui, ó. Depois que ele selecionou a minha coluna C, getRange significa selecionar a minha coluna C. Ele acabou por algum motivo indo também para minha célula A1 e não era para ter ido para lá. Eu vou selecionar esta linha aqui e vou apagar. Simplesmente isso. E vou salvar novamente. E aqui eu já estou vendo que no meu botão ligar, ele também está fazendo a mesma coisa. Também está ativando o meu range e a coluna A1. Então eu volto aqui e vamos botar ligado para ver o que ele vai fazer. Trazendo de novo a minha coluna A1. Então eu vou arrancar isso aqui na hora de fazer. Por isso que é importantíssimo que você preste muita atenção quando for criar sua macro, para não clicar em lugares fora da região desejada, para que ele não faça esse tipo de ação adicional. Se por algum motivo você viu, eu digitei o meu script e não deu certo, não tem problema. É só selecionar tudo, apagar e fazer de novo a gravação da sua macro.
ele já automaticamente vai retirar os seus scripts, as suas macros aqui da sua área de scripts. Aí você cria novamente com toda a atenção necessária para não acontecer. Vamos testar. Vou salvar as alterações que eu fiz, ó. Esse asterisco aqui no canto da minha aba de scripts significa que eu fiz alguma modificação. Então vou salvar e venho novamente e testo o meu botão desligado. Agora eu acho que funcionou. Alterou aqui para 0, ocultou a minha coluna C, que é a coluna de valores. Só aumentar aqui o tamanho dela. E posicionou meu cursor aqui em cima de ocultar valores. Se eu vier aqui testar o botão ligado agora, clico. Ele veio e habilitou a minha coluna C novamente. E já selecionou ocultar valores. Número 1 é ligado e clicar no desligado. Número 0 é desligado. Agora ele aparentemente está funcionando do jeito que a gente precisa. Ligado e desligado. E a formatação também já está ficando ativa. Desligando o botão ligado enquanto o outro está colorido e desligando o botão desligado quando o ligado estiver colorido. Parecia difícil, né? Mas você vê que é muito fácil de fazer. Não exige tanto trabalho, vai exigir mais atenção na hora de você gerar a sua macro para que o seu botão ou os seus botões trabalhem corretamente. Combinado?